Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula. E nessa aula nós vamos ver aí, na prática, se é melhor utilizar aí um filtro do PHP ou se é melhor a gente criar aí nossos próprios filtros. Claro, dependendo da solução, dependendo daquilo que a gente espera que o filtro faça. Mas vamos ver na prática e depois a gente fala sobre isso. Eu vou começar duplicando aqui essa função validar URL, então vou duplicar ela aqui. Obviamente, a gente não pode ter duas funções com o mesmo nome no mesmo arquivo. Então, validar o URL. Essa de baixo eu vou deixar com filtro. Colocar o nome, então, validar o URL com filtro. E aqui, vou retornar aí o filter validation nela. E nessa validar o URL, nós vamos, então, criar aqui uma solução simples. E depois a gente testa aí para ver se ela vai ser mais ou menos eficiente, apesar de simples, do que o filtro aqui. A gente viu na aula anterior, o PHP possui diversos tipos de filtro, aí cada um vai fazer alguma coisa dependendo daquilo que você espera. Mas é importante a gente saber criar aí uma própria solução, uma solução própria, porque a gente não fique preso a nenhum filtro, ok? Então vamos lá. A ideia aqui é a gente criar uma solução que o quê? Valide uma URL direta, tá? Uma URL que o quê? Tem HTTP ou HTTPS na sua composição. Isso eu estou falando dos links tradicional, tá? Link direto, não aqueles links, como é que eu falo? Geradores de link. Tem alguns sites que geram aqueles links dinâmicos, randômicos, né? De diversos formatos. Não, estou falando de URLs tradicionais aqui. Então vamos criar uma solução para isso. Então, na minha visão, eu acho que uma URL utilizando aí os protocolos HTTP e HTTPS não vai ter menos do que 10 caracteres. Ou 9 caracteres, enfim. Mas aí, conforme a gente desenvolver aqui, você vai criar aí a sua própria solução, obviamente. Então, vamos lá. Primeira coisa. Então, if mb_strlen, já utilizou, então na minha URL for menor, poderia colocar igual, menor do que 10, então menor do que 9 caracteres aqui. Se for menor do que 10 caracteres, eu vou dar um return false já. Então, para mim não vai ser válido. Deixa eu fora do if aqui já com padrão, vou colocar aqui um return false também. A URL vai ser falsa, eu vou criar a solução para ela ser verdadeira. Falando de links tradicionais aí, eu imagino que todos os links devem ter pelo menos aí um ponto. Claro, estou falando de links tradicionais, então facebook.com, instagram.com e por aí vai. Então vou criar aqui mais uma solução, mais uma condição, na verdade, né? If str contains, ou seja, essa função str contains aqui vai verificar se contém alguma, o próprio nome já diz, né? Vai verificar se contém algo naquela variável, no nosso caso a variável aqui é a nossa string URL, se contém o que? Aqui unido é o que a gente espera ou acha que contém. Neste caso eu vou colocar primeiramente aqui um ponto. Se não conter aqui um ponto, eu vou retornar aqui false. Só que neste caso aqui, eu vou colocar aqui, eu tenho, na verdade, colocar aqui para dizer que isso aqui é uma condição falsa, porque aqui quando eu coloco esse if, eu estou dizendo que ela seria verdadeira. Para dizer que ela é uma condição falsa, eu utilizo aí então a exclamação. Então, com esse caractere aqui, exclamação, eu estou dizendo que if, se não conter nessa URL um ponto, então é false, ou seja, a minha URL é inválida. E vou criar mais uma condição, como eu falei, eu imagino que para ser válido uma URL tem que ter HTTP ou HTTPS. Então aqui como exemplo, então vamos lá. If str contains, ou seja, se contém na URL aqui http //. Eu poderia fechar esse if agora e retornar true e criar outros ifs, mas eu vou utilizar aqui um operador lógico. Para os operadores lógicos a gente vai utilizar bastante, mas vamos aprender aqui na prática. Então eu vou utilizar aqui o operador lógico OR, ou seja, ou. Então se conter na URL HTTP ou str contains, ou seja, se conter na URL HTTPS,
dois pontos, barra, barra. Então aqui eu vou entrar e return true. Então, recapitulando rapidamente, tem que ter mais do que 9 caracteres, tem que conter um ponto. Então aqui nesse eu estou verificando, se não conter um ponto, vai retornar false. Então passou por essas duas validações aqui, vai chegar aqui no último, então, que tem que conter na URL HTTP ou keyword, operador lógico, HTTPS. Então aí vai retornar true. Está feito aqui, apesar de simples, uma verificação, ou seja, uma validação aí da URL. Então vou salvar aqui e vamos testar isso aí aqui no nosso index. Eu vou deixar aqui apenas o nosso debug. Claro, você pode utilizar aqui o if, o else, para fazer válido ou inválido, mas a gente já viu já e você já sabe como utilizar. Então vou deixar só um aqui, eu vou criar aqui uma variável chamada URL, que vai receber aqui teste. Apenas para a gente verificar aí. E aqui, obviamente, vai receber então essa nossa variável URL para a gente testar aqui. Aqui eu vou duplicar essa linha, então Ctrl Shift setinha para baixo. E nesse vardump aqui eu vou chamar então a nossa função com filtro. Tá? E vou dar aqui um HR, então, para separar aí esses dois exemplos. Então vou salvar aqui, percebo que temos ali os dois retornando false, ok? E vamos então comparar aqui um ou outro, fazendo alguns testes aqui simples, tá? Então vamos lá. Digamos que eu tenha aí uma letra, por exemplo, H, e vou colocar aqui dois pontos, barra, barra, e qualquer outra letra. Vou salvar. Perceba que a nossa validação está retornando falsa, mas a validação com filtro já passou aqui. Eu não entendo que isso aqui seja uma URL válida. Tá? Lembrando que eu estou falando das URLs tradicionais para a gente salvar, aí, por exemplo, um link de Instagram, de Facebook, de Google, no nosso banco de dados, por exemplo, o link das redes sociais e tal. Então, ou seja, a nossa validação, mesmo que simples, já passou por essa fase aqui, diferente aqui do filtro. Então vamos colocar aqui então o HTTP. Vamos salvar. Perceba que o nosso validador continuou dando false. Por quê? Porque primeiro tem menos do que 10 caracteres. Vamos completar aqui com 10 caracteres. Um 7. Menos do que 9 caracteres na verdade. Né? Vou salvar. Perceba que ainda está me retornando false ali. Por quê? Porque eu tenho que colocar no mínimo um ponto. Tem que conter esse ponto. Salvo. E agora está me retornando true. É claro, obviamente, normalmente depois do ponto tem validações. A gente já fala sobre isso. Então, aqui eu preciso ter no mínimo HTTP ou HTTPS e um ponto. Salvando aqui, então eu tenho true ali. Esse aqui, se eu tirar o ponto, já me retorna false, mas embaixo continua dando true como a gente já viu. Então espero que você possa ter entendido aqui a lógica, tá? Deixa eu voltar aqui rapidamente. Nós criamos uma validação simples. Por que eu falo simples? É com base no que a gente já aprendeu até agora. É claro que existem expressões regulares, por exemplo, a gente vai ter uma introdução sobre elas. Por exemplo, você pode contar a quantidade de caracteres em cada pedaço aí, tá? Você pode ver os caracteres, enfim, várias coisas. Poderia trabalhar com arrays aqui e diversas outras funções para criar aí essa solução muito mais elegante, muito mais eficiente. No entanto, para uma introdução, para algo, por exemplo, simples, você quer uma coisa rápida para desenvolver em seu sistema e deixar ele um pouquinho mais seguro, eu falo seguro no sentido de salvar os dados mais corretos dentro do seu banco de dados, então, umas validações simples podem ser muitas vezes mais eficientes do que utilizar aí um filtro próprio, como é o caso do filter validate URL. É claro que ele serviria para outros fins que não para este. Existem filtros excelentes, como por exemplo o filtro de e-mail, ele valida muito bem para o fim que ele foi feito. Obviamente que você não precisa daquela validação muito complexa, você vai trabalhar com validação de e-mail, você vai aí ter um sistema de e-mail que vai enviar um e-mail para o usuário confirmar ali, através de um link, se o e-mail é válido ou não. Mas para o propósito que é o link o filtro de e-mail é excelente. Tudo bem?
Então espero aí que vocês tenham gostado e até a próxima aula.